Quando se fala de vanguarda europeia, nada é tão revolucionário quanto o dadaísmo, o movimento dos dadás, que teria acontecido num país neutro, a Suíça, durante a guerra, o lugar do dinheiro, como alguns dizem, teria surgido em Zurique, no cabaré de Hugo Boll, o cabaré Voltaire, e lá se reuniam artistas de várias regiões do mundo, passavam a noite lendo, bebendo, fazendo performances, quebrando formas tradicionais de arte. E numa dessas instâncias, Tristan Tzara, um romeno, fundou uma vanguarda. Ele enfiou uma espátula no dicionário, abriu ao léu e encontrou a palavra Dada. Dada significava cavalo de pau de brinquedo numa língua, um rabo de vaca santa em outra língua, e ele disse imediatamente, Dada não significa nada. Ele fundava aí a arte que negava todas as artes, que negava todas as formas preconcebidas e racionais da arte, estabelecia o não importismo, estabelecia a casualidade, o acaso como parte da arte, e tornava o manifesto talvez a coisa mais rica de todas. Uma arte da negação. Esse quadro que eu usei aqui, embora seja difícil classificar o René Magritte, esse é um artista que eu adoro e que é difícil classificação, ele transitou por várias vanguardas, né? Esse quadro é curioso porque quando ele põe aqui está um cachimbo e aqui põe isto não é um cachimbo, ele estabelece o princípio do absurdo aqui, o princípio da contradição, né? Apontar algo e dizer que não, no mesmo tempo. Ele fazia ruptura entre a obra de arte e a realidade, dizendo que isso aqui passava agora a ser algo livre e não mais submisso, subjugado a um elemento da realidade. Isso aqui pode ser qualquer coisa menos um cachimbo. Isso aqui não é outra coisa também, como o próprio título diz, né, a traição das imagens, do que apenas uma imagem de cachimbo. A ideia de que a arte não precisava mais bater continência para o mundo real. Isso é uma pintura, seja de um cachimbo, do que quer que seja, mas ao colocar isto não é um cachimbo, ele estabelece uma verdade absoluta. Isso aqui nunca vai ser um cachimbo. E se um dia a arte tornar-se a coisa que ela imita, ela deixa de ser imitação e deixa de ser arte. Como se eu dissesse da seguinte forma, se um dia eu trouxer esse copo d'água e colocá-la como arte, não há mais por que imitar. A arte já não tem mais sentido, já que ela é apenas a imagem de alguma coisa. É o que Marcel Duchamp vai fazer no famoso mictório A Fonte. Passamos adiante para ver alguns trechos do Manifesto Dada de 1918, do Tristan Tzara. Para lançar o manifesto é preciso querer ABC, fulminar 1, 2, 3, enervar e aguçar as asas para conquistar e espalhar pequenos e grandes A, B, C, assassinar, gritar, blasfemar, arrumar a prosa sobre uma fórmula de evidência absoluta e irrefutável. Eu escrevo um manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas, sou por princípio contra os manifestos, como sou também contra os princípios. Notaram o princípio de autonegação que o Dada vai estabelecendo ele mesmo. A espontaneidade dadaísta. Eu denomino não importismo o estado de uma vida em que cada um guarda suas próprias condições, sabendo, contudo, respeitar as outras individualidades. E aí eu escrevi um texto, é meu agora, nihilista e anárquico. O dadaísmo é o mais radical movimento da história das artes. Dada é contra tudo, contesta todos os valores, menospreza inclusive a arte, propondo a anti-arte. Os dadaístas tentam conscientizar o público, fazendo uma arte irritante para a época, mas apesar de negarem, de destruírem por pura rebeldia, escondiam um disfarçável idealismo que visava proteger os valores que, na época em que viviam, pareciam naufragar na voragem da guerra. Receita dadaísta para fazer um poema. Como é que fica a literatura Dada? Observe a receita. Pegue um jornal. Pegue uma tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente, é muito importante esse detalhe. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie silenciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ele, um escritor infinitamente original, de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Então percebam, as palavras ao léu, recortar palavras de uma notícia de jornal, meter num saco, agitar, como diz ali, agitar suavemente,
tirar as palavras na ordem que elas vêm. A essência do dadaísmo, gente, é não ter essência. A essência do dadaísmo é mostrar o ilogismo. É a primeira vez que aparece a ideia do ilogismo. Né? A primeira vez que aparece a ideia do id freudiano, né, do inconsciente, o acaso, eles trabalham muito com essa ideia. E claro, aqui eles estão rompendo com toda a prisão que a gente chama logocêntrica, né? Logos, palavra, que é a noção de que todo o conhecimento humano veio dessa forma frasal, discursiva. Um poema ilustra bem a experiência da Dada, que é o poema Um Lance de Dados, do Stéphane Mallarmé, que já citei na aula de simbolismo, em que ele usa as palavras no espaço e a lógica meio que se perde, e a gente é obrigado a montar a lógica como quem olha para estrelas e vai montando relações entre as constelações. Talvez o emblema da Dada seja realmente a fonte, atribuída a Marcel Duchamp, ou pelo menos ele assumiu como tal. É uma fotografia, ela nunca existiu de fato, uma fotografia de um mictório, às vezes aparece, né, em Portugal, um pinico, um mictório masculino de banheiro público, de louça, provavelmente pré-fabricado, ou seja, fabricado de modo industrial até. Ele escreve R. Muth, coloca uma data de 1917 e propõe numa exposição. E não é aceito porque o argumento, isso não é uma obra de arte. E aí começa o grande questionamento da Dada. Mas por que não é uma obra de arte? Se fôssemos colocar assim conceitos para a arte, ele imita uma realidade, né, os conceitos antigos, ele é belo, eu acho bela a forma geométrica dele. Por que não era artístico? E aí começa um processo muito interessante que essa imagem traz para a história da arte. Marcel Duchamp aqui faz um manifesto, gente, sem escrever uma palavra. Um manifesto de que a história da arte não queria imitar a realidade, pois ele imitou ela perfeitamente. Trouxe um objeto do uso comum e colocou numa exposição, que era a proposta dele. De certa forma, começa uma ideia de que a única coisa que resiste artisticamente, isso a gente verá na arte contemporânea, é a intenção. Ao pegar um objeto utilitário e colocá-lo, ou pelo menos estabelecer a intenção de colocá-lo como objeto de arte, estabelecer-se aqui que a única coisa que mantinha o espírito artístico é a intenção. Esse objeto num banheiro em que homens irão urinar não é artístico. Esse objeto numa exposição na qual as pessoas aplicam um olhar artístico ganhava a dimensão artística. Tem uma experiência interessante que eu já vi na internet, de que na Inglaterra construíram mictórios iguais, colocaram no banheiro público e um deles estava escrito R. Muth 1917. Alguns homens urinavam e partiam. Entretanto, um homem parou e olhou, achou que tinha uma câmera. E ele riu, tirou foto, porque ele percebeu. E a partir do momento que ele percebeu a assinatura, e olhem bem, um título, a fonte, a assinatura, uma data, isso aqui meio que entrava para a condição de algo artístico. Ali naquele momento, ao ter urinado, eu não recordo se ele urinou ou não, ele tem uma dimensão artística, ou seja, de um instante para outro, um objeto utilitário passa para a condição artística. Talvez fosse essa a única aura que a arte pudesse manter. Não há como dizer que isso aqui é uma escultura. Né? Claro, é uma fotografia, mas o que ele pretendia é uma escultura. Então, nomes que vieram a partir do Dada, ready-made, fazer com já feito, pegar um objeto do uso cotidiano e retirá-lo do uso cotidiano e colocá-lo numa atmosfera artística. Num novo contexto, né, que seria o contexto artístico. Nesse sentido, a arte seria tudo que não era prático. Se a arte tiver uma utilidade, ela deixa de ser artística. Um automóvel, uma exposição de automóveis é arte. Quando eu pego um automóvel e saio em alta velocidade para socorrer alguém doente, não é arte. Essa era uma condição que aparecia, mostrando o quanto o conceito de arte era flutuante. Isso abriu um grande espaço para a arte conceitual futura. Resumindo um pouco Dada, parte da teoria do Tristan Tzara, em Zurique. Ele diz que Dada não significa nada, Dada é um nadismo, portanto, casuísmo ou niilismo, né, do não. Nadismo é isso, assim, eu tentei traduzir o niilismo. É a arte que traduz muito bem a negação completa das certezas. Uma frase de André Gide, escritor francês: o dadaísmo é um dilúvio após o qual tudo recomeça. Todas as verdades sobre arte caíram e abriu-se um novo caminho agora, que é o caminho da arte moderna. Daí vem a palavra iconoclastia. Por que um dilúvio? Ele apaga tudo e começa o novo. A iconoclastia está na atitude da Dada de fazer sátiras, paródias. Uma das marcas do Dada é a paródia.
Eles parodiam elementos do passado. Nomes como Marcel Duchamp criaram o ready-made, essas paródias, montagens, coisas como um vidro com 10 miligramas do ar de Paris, alguns elementos que a gente fica discutindo, né? Qual o valor, se não da própria ideia que está por trás, se não da ideia de manifesto? E a poesia Dada, essa poesia de palavras soltas, como a gente viu na receita do Tristan Tzara. Só que eu trouxe aqui uma fofoca, né? A baronesa Elsa von Freytag Lorigoven, amiga do Marcel Duchamp, uma austríaca que estava, acho que Filadélfia, não recordo agora, ela estava nos Estados Unidos, baronesa porque ela acaba casando com um homem que tinha ascendência aristocrática. Ela manda para o Marcel Duchamp esta fotografia de um cano de rua, e ela disse que achou lindo, ó, tanto que ela deu o nome de Deus. Isso aqui é anterior ao mictório, a fonte do Marcel Duchamp. Ele recebeu isso, e empolgado ele estabeleceu a ideia da fonte. Então hoje a história da arte vem revisar e dizer que talvez o primeiro ready-made tenha sido realmente de uma mulher europeia que estava refugiada nos Estados Unidos. Eis a nossa heroína, eis a nossa baronesa Elsa von Freytag. Aqui está ela era uma performer também, roupas, fotografias, uma artista muito acima da sua época. E olha uma carta do Duchamp que revela isso. Uma das minhas amigas que adotou o pseudônimo de Richard Muth, olha, quem? Muth, Richard Muth, me enviou um urinol de porcelana com uma escultura. Como não havia nada de indecente, não havia motivo para rejeitá-lo. Perceba que ele revela que talvez ela tenha enviado, inclusive, o urinol, tenha tido a ideia do urinol. Coisas, né, da história da arte. Aqui tem uma imagem dela fazendo performance nessas fotografias. Ela escreveu, pintou, é uma artista daquelas que são múltiplas, né, como eram esse povo, como era todo esse povo do Dada. Aqui está o Marcel Duchamp, então com outros ready-mades compostos, né, roda de bicicleta, que ele apoia sobre um banquinho. Essa é a foto dele, Marcel Duchamp, que ao final da vida se envolveu com uma brasileira. Ele chegou até a esculpir um seio, acho que de papel machê, da artista brasileira. Há quem interprete, dizendo, olha, o movimento, a velocidade, o banco, a inércia, olha como é uma contradição, olha como é uma antítese na obra. Se tem tudo isso aí, não é Dada. O Dada não pensa nisso, o Dada pensa, né, nessa falta de lógica da junção das partes componentes do universo. O universo tem uma série de coisas que estão ali lado a lado, a árvore, o morro, e a gente estabelece razão para isso. Ele quer voltar talvez a essa natureza primitiva das imagens também. Exemplo de paródia, o Marcel Duchamp aqui, é óbvio que a gente vê que ele pega a Mona Lisa e coloca bigodes e barba. Ele diz que não, a Mona Lisa era uma obra de Leonardo da Vinci e essa aqui é a obra dele, cujo nome é essa sigla, que quer na tradução pelas letras, L, H, vai formando uma frase em francês, né, que é mais ou menos ela tem fogo no cu, está escrito assim, né, na tradução dá uma frase mais ou menos dessa. Chamo de ready-made, porque é uma obra já existente na qual ele aplica uma pequena coisa e ela passa a ser outra. Olha o que ele traz aqui. Isso aqui faz lembrar um conto de Jorge Luis Borges chamado Pierre Menard, o autor do Quixote, em que o narrador encontrou um tal de Pierre Menard, no século XX, que escreveu uma obra chamada Quixote. E ele leu o Quixote como se não conhecesse o Quixote de Cervantes, que é lá do século XVII. E não tem uma palavra diferente. A única diferença é Pierre Menard e o outro é Cervantes. Muda alguma coisa? Muda muita coisa. Ao ler a obra de Cervantes, a gente lê como uma obra do século XVII, espanhola, de autoria de Cervantes. Ao ler o Don Quixote do Pierre Menard, a gente lê como obra de um Pierre Menard, um francês, em pleno século XX. Guerra em Cervantes é uma coisa, guerra em Pierre Menard é outra. Muda tudo por completo. E é isso, de certa forma, esse tipo de ruptura conceitual que o dadaísmo vem trazer, vem contribuir. Ó, aqui nós temos o Hans Arp. Para muita gente isso aqui lembra também cubismo. É uma colagem, né? Uma colagem, ó. E ele diz, colagem disposta segundo as leis do acaso. Sabe o que eu duvido? Primeiro, escolher um fundo cinza, o azul marinho, e esse outro tom aqui tem uma beleza para mim aqui. Para mim tem uma rima das cores, gente.
Só que ele diz que as leis do acaso, ou seja, ele estabeleceu sem muita racionalidade. Isso vai abrir caminho para a arte abstrata, que vai se guiar muitas vezes pelas formas e pelas cores. Escultura Dada, do Raoul Hausmann. Ele pegou uma cabeça de manequim, a cabeça mecânica, o espírito de nossa época. Olha a ideia, uma crítica ao futurismo. Ele pegou uma cabeça de manequim de madeira, lindíssimo inclusive, né? E foi aplicando coisas, foi fazendo um ready-made, uma assemblagem, né, uma mistura de coisas, foi aplicando elementos aqui, foi quase construindo um Metzbaum, que é a mesma coisa que acontece aqui na arquitetura. Isso aqui é um exemplo de assemblagem, mistura de coisas desse período. Aqui está uma colagem, foi o Kurt Schwitters que criou o Metzbaum, o pessoal de Frankfurt tentou reproduzir. É uma espécie de construção arquitetônica sem fim, em que ele vai colocando elementos, 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 e fica aquilo sem fim. Tem também aqui, ó, como ele diz, ó, quadro de entes espaciais, né? Quadro com dois cãezinhos. É um duplo sentido. Os cãezinhos a gente não enxerga, a gente procura e não enxerga. E é uma colagem, tem selo de carta, envelope, fita de máquina de escrever, pedaços de objetos de madeira, aplicação de uma certa tinta. Pior, eu acho isso aqui lindíssimo. Lindíssimo. Reproduz também o caos do mundo em guerra. Aqui nós temos o Man Ray, que foi famoso por ser fotógrafo. Man Ray, nesse caso, é uma espécie de ready-made, né? Um ferro pintado com tachões. Nota, é um presente. Tu vai passar tua roupa e rasga. Olha a contradição da própria imagem. E o nonsense, né? Nonsense, outra palavra que eu estou esquecendo para o Dada. Nonsense, em espanhol, sin sentido. Essa ideia, né, do absurdo que também permeia o Dada. Prepara aquele mundo do Lewis Carroll. Uma foto do Man Ray, o título é bem provocativo, bem Dada. A reza, ou como contar os dedos dos pés com o próprio cu. Isso é uma foto conhecidíssima, de 1930. Dessas fotos provocativas também a nudez faz parte da concepção Dada. A colagem Dada, da Hannah Heck. Só que a colagem, ela pegou elementos e foi dispondo ao acaso. Ó, tem Dada escrita, ela foi colando, dispondo sob as leis do acaso, como são típicas no mundo Dada. Então, a gente encerra aqui com a Hannah Heck, fechando esse universo incrível, né, que o Dada acaba trazendo como ruptura e também como inauguração.